Sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um episódio do nosso podcast maravilhoso Horóscopo na Band. Aliás, podia ter um maravilhoso no nome, né, Amanda? Pois é, um maravilhoso e incrível Horóscopo na Band. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada. Como você vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Hoje tô empolgado porque o nosso podcast vai ser um pouquinho diferente. Aliás, a gente vai aqui, de vez em quando, na medida do possível, atender os pedidos da nossa audiência, né, Amanda? Sim. E hoje a gente vai falar sobre mapa astral. Você sabe o que é um mapa astral, Amanda? Eu não sei, assim, especificamente. Eu acho que é uma dúvida que eu quero tirar do episódio de hoje. Que não é uma resposta tão simples e tão objetiva como muita gente às vezes acha que pode ser. Então o nosso podcast hoje vai falar sobre mapa astral, o que é, como a gente pode fazer o nosso mapa, o que a gente pode descobrir com o nosso mapa, né, Amanda? Sim. Você tem muitas dúvidas sobre esse tema? Nossa, várias. Eu aprendo muito aqui no podcast, mas sempre tem pergunta que fica, né? Sim, e você é uma aluna muito aplicada de astrologia, de esoterismo, de todos esses temas que a gente faz aqui. Agora, assim como você, Amanda, muita gente tem curiosidade e muita gente talvez queira participar desse podcast, né? Desse episódio de hoje. E aí, como é que as pessoas podem participar daqui? Bom, quem quiser mandar uma mensagem, uma pergunta, uma sugestão aqui pro nosso podcast, né, que vai ao ar sempre no YouTube de Band Entreter ou nos seus tocadores de áudio favoritos, vai lá em @bandentreter, @horóscopo na Band e também @André Mantovani com 2 N's e no final, que tá todo mundo de olho nas suas mensagens. A gente adora receber comentários. Sim, é muito importante que você que nos ouve, nos assiste, traga também a sua participação. E pode trazer, inclusive, sugestão de temas. Claro! Porque a gente sempre recebe convidados aqui para falar do mapa astral das celebridades. Sim. Mas o objetivo do podcast é ser esse caldeirão muito legal, muito bacana, onde a gente fala de astrologia de um jeito descomplicado. É isso. E por isso que a gente vai falar de mapa astral hoje. Perfeito. Quero só mandar um beijo especial pro pessoal que comenta no nosso YouTube, porque é um pessoal super engajado. Que pessoal fica ligadinho, super legal, né? ligado. Então, um abraço pro pessoal do YouTube, de Band Entreter, que, olha, são puro amor. Ô, Amanda, quem quiser assistir, ouvir os episódios anteriores, como é que faz? No YouTube de Band Entreter e também no aplicativo Band Play, que é o streaming aqui da casa, né, da emissora, que tem toda a programação do canal e também os nossos podcasts lá. Então, o Horóscopo na Band também no Band Play. É só baixar pelo seu aplicativo do celular. Inclusive, tem um episódio que eu recomendo muito, que é o episódio sobre sonhos. Amo. Que tá muito legal. Então, se você gosta de saber um pouquinho sobre sonhos, como lidar com os seus sonhos, foi um podcast muito interessante e que o pessoal tem gostado muito. Então, isso aí. corre lá e acesse esse episódio que tá muito bacana. Bom, vamos lá então Vamos. para a pergunta primordial. O que é um mapa astral, Mantovani? A gente sabe também que tem uma mandala, né, que diz muito sobre a gente. O que é essa mandala? O que é um mapa astral? Conta pra gente. Pois é, né? Que pergunta tão simples para uma resposta que não é também tão simples. O mapa astral, ele é um gráfico, por isso que a gente vê essa mandala. Eu acho que todo mundo já deve ter visto aqui a imagem de um mapa astral. Vou pedir para a edição também colocar aqui para a gente um exemplo de um mapa astral. Esse gráfico que a gente chama de mandala, que também pode ser chamado de mandala, é o movimento do céu no exato momento em que você nasceu. Então eu saí da barriguinha da minha mãe, eu dou o primeiro suspiro fora da barriga da minha mãe, eu tenho uma conexão com o céu do momento. Não por acaso a gente nasce nesse dia, nesse local e nesse horário. E essa conexão, ela vai configurar muito do que é a minha personalidade, do que está previsto para o meu caminho. Então, o mapa astral, objetivamente falando, é um desenho do céu no dia que você nasceu, no momento em que você nasceu. A astrologia vai pegar esse desenho do céu, vai olhar para esse retrato. Eu gosto de falar muito dessa metáfora, né? O mapa astral é uma foto do céu no momento em que você nasceu. A astrologia vai olhar para esse retrato e vai entender que aquilo, que aquela relação
de planetas, de signos, de constelações, vai falar sobre quem você é. Muito bonito. Bonito, né? Uhum. Você já fez seu mapa astral, Amanda? Eu já fiz. Alguém aí fez. Alguém fez pra você? Quem será? Chamado Mantovani. Alguém fez pra mim. Muito legal esse astrólogo, hein? Conhece? Então, você já fez um mapa astral uma vez, então eu tenho a minha mandalinha ali assim. Mas você falou do nascimento, né? Do primeiro suspiro de vida. E eu fiquei com uma dúvida aqui, assim, que Qual? pode ser a mesma da audiência. E gêmeos? Quando a mulher pare gêmeos, né? Uhum. O mapa astral é igual, é diferente, né? Assim, em tão pouco tempo ali de diferença do nascimento, o mapa astral também muda? Olha, Amanda, eu não entendo tanto de obstetrícia. Uhum. Talvez você até possa me ajudar nessa. Então, eu sei que é um intervalo curto do nascimento de um gêmeo para o outro. Então, a gente tem que entender o seguinte. Dependendo do horário que essas crianças nascerem, pode ser um momento em que haja uma transição daqui 2 minutos no céu. Então, quem nasceu primeiro pega o céu de um jeito. Quem nasceu o segundo vai pegar de outro. Ou pode ser que esse céu já tenha passado por mudanças significativas naquele momento. Então, provavelmente terão mapas muito semelhantes. Talvez até iguais. Mas o que acontece? A astrologia diz que não existe ninguém igual a ninguém. Porque mesmo não sendo gêmeos, não nasce uma única pessoa no mundo naquele momento em que você nasceu. Provavelmente em outras maternidades, outras cidades, outros países, terão outras pessoas nascendo no mesmo dia, no mesmo horário que você. É óbvio que, dependendo da localidade que você nasce, vai ser diferente o mapa. Porque muda o horário, muda a latitude, a altitude, muda um monte de coisas que são físicas. Mas quando a gente está falando de gêmeos, por exemplo, ou de pessoas que nascem no mesmo horário, na mesma cidade, no mesmo local, a gente pode falar que existe ali uma alma que vai se individualizar. E que apesar dessas configurações se parecerem, o indivíduo ainda assim será único. Perfeito. Né? Então, de novo, a astrologia... Eu gosto de pensar que existe uma astrologia hoje que é extremamente importante, que é essa astrologia mais de entretenimento, que é a que a gente faz na mesa do bar, que é quando a gente faz quando tá conhecendo alguém. Qual é o seu signo? De repente, seu amigo. Que signo que é essa minha amiga que eu adoro, que já rolou uma identificação? Isso é uma astrologia de entretenimento. Não é a astrologia que a gente usa no consultório, que é uma astrologia mais profunda, com uma outra proposta. Então, diferente da astrologia do entretenimento, a astrologia que a gente usa para o estudo de uma pessoa, de uma personalidade, nos ensina que cada indivíduo é único e que não existem duas pessoas iguais. Então essa história a gente fala assim, todo canceriano é assim? Não. Isso não existe. Não existe. A gente tem um exemplo aqui no estúdio. Você, canceriana, com ascendente em escorpião. Temos também o Túlio, que trabalha comigo. Câncer, com ascendente escorpião. E vocês são pessoas muito diferentes. Sim. Né? Então, e acho que vocês têm a mesma lua, inclusive, né? Na lua em Virgem? É, a mesma lua. Mentira! Verdade, lua Separados em na maternidade. Exato. Entre aspas, entre aspas, entre aspas. Mas vocês são pessoas muito diferentes. Então, terão outras configurações no seu mapa que irão falar muito sobre esses aspectos mais individuais, esses aspectos que vão te fazer uma pessoa única. O mapa astral é como uma digital. Ninguém vai ter algo igual a você. Muito legal. E você falou uma palavra nessa sua explicação, que é uma palavra que você fala em todo episódio. Quem acompanha a gente sabe. Que é a palavra proposta, né? O Mantovani sempre fala, o mapa astral é uma proposta para sua vida. Quando a gente fala de mapa astral, a gente fala de destino também? Olha, é muito interessante essa pergunta e eu gosto de pensar sobre essa pergunta sempre. Eu acho que ela não é uma pergunta que tem uma resposta fechada. Pelo menos para mim, Amanda. Sim. Você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto de estar muito aberto a novas descobertas, a novas... até novas propostas, né? Mas eu gosto de entender... Primeiro, eu acredito que a gente tenha um destino. Aí a gente primeiro precisa falar, mas o que é o destino? Primeiro que eu acho que nada é por acaso. Nós estamos totalmente conectados.
não só nesta vida, nesta dimensão, mas em outros lugares. Queira você chamar de outros planetas, de outras dimensões, enfim. E acho que nós não nascemos por acaso naquela família, com aquele pai, com aquela mãe, de repente com aqueles irmãos, ou de repente você é filho único. Eu acho que tem uma coisa que a gente não escolhe de uma maneira tão simplória como as pessoas acham. Tudo é livre-arbítrio. Não, grande parte da nossa vida cotidiana é o livre-arbítrio. Então, para mim, o destino é essa mistura de algo misterioso, que não há explicação, que você fala, nossa, por que eu tenho esse pai? Por que eu tenho essa mãe? Por que eu tô nessa família? De repente, uma família extremamente amorosa, feliz. De repente, uma outra pessoa nasce numa família tóxica, invasiva, violenta. Então, eu acredito sim que tem o destino. Mas acredito também que tem o livre-arbítrio. Por isso que a gente fala que o mapa é uma proposta. É como se fosse uma planta de uma casa que os deuses te dão antes de você nascer. Amanda, você vai nascer, você tem que ter uma casa aqui, com o sol em Câncer, com o ascendente em Escorpião, com a lua em Virgem, e vai te dando toda a configuração. Como essa casa vai ser fabricada, vai ser o resultado do seu karma, do seu destino, de onde você nasceu, com quem você nasceu, das suas escolhas e das vivências do mundo pelas quais nós não dominamos. Então, eu não posso dominar uma pessoa que entra aqui e bota fogo no prédio. Eu acho que tem o trágico da vida muitas vezes. Tem personalidade, tem o contexto, a cultura em que a pessoa vive, né? Isso mesmo. Nós somos frutos do nosso meio também, não tem como. Então eu gosto de olhar para a astrologia assim. Então é uma proposta. Significa que você vai ser aquilo e vai ter aquelas vivências que estão ali? Olha, você pode passar por elas ou não. Você vai escolher. Geralmente, Amanda, o que eu tenho percebido é o seguinte: é muito mais fácil a pessoa negar o mapa e passar por grandes desafios e problemas, porque o mapa também é uma ferramenta de autoconhecimento que pode nos ajudar a vencer coisas difíceis. Então, se eu tenho, por exemplo, no meu mapa, eu vou usar um exemplo muito próximo, que é o meu. Eu tenho a lua em Aquário. Melhor, né? Para não falar mal de ninguém, a gente fala do nosso. Eu tenho a lua em Aquário. A lua em Aquário é uma lua rebelde, libertária, e uma lua que não gosta de se amarrar em nada. Quando eu passo a ter conhecimento disso, primeiro que para mim a liberdade plena e absoluta é uma ilusão. Ela não existe. Só se você for morar numa ilha deserta e pronto. E mesmo assim, você vai se condicionar às questões de clima, do tempo. Você não vai ser livre totalmente. Todo lugar tem lei, tem obrigações, Isso, né? Não importa. Tem coisas que estão além da nossa vontade. Então, eu sabendo dessa lua em Aquário, quando eu tenho que lidar com o chefe, eu tomo mais cuidado. Quando eu tô numa relação de amizade, quando eu tô numa relação amorosa, eu presto atenção para que essa lua, esses aspectos dessa lua em Aquário não me engula, né? Então, eu acho que tem que ser por aí. Então, por exemplo, você tem a lua em Virgem, você tem que prestar atenção porque você tem uma tendência a ser uma pessoa obsessiva com determinadas coisas. Olha, curioso, o Mantovani me entregando aqui. Acertou em cheio. E, de repente, você pode colocar essa obsessão no trabalho, numa relação, no dia a dia, mas tem um traço de obsessão. Sim. A lua em Virgem é uma lua também que tende a racionalizar o que sente, a querer racionalizar o sentir, né? E isso também é um problema, porque às vezes quando a gente tá numa relação, não tem que racionalizar, tem que sentir. É isso mesmo. Né? Então, quando você passa a ter conhecimento do seu mapa, eu falei da lua como um exemplo, mas no nosso mapa, além dos 12 signos, a gente tem todos os planetas e os luminares, Sol, Lua e mais os outros planetas, Marte, Plutão, Vênus, e todos esses planetas vão criar configurações no nosso mapa, dando nuances da nossa personalidade. Então, por isso que eu acho legal quando a gente tem acesso ao nosso mapa e passa
a vivenciar as coisas de uma outra forma. Sim. Mais lúcida, mais consciente. Até pegando leve mais com si mesmo, assim, Sim. né? Poxa, você olha seu mapa, você vê algumas características, né? Que você se reconhece e fala assim, caramba, eu sou assim. Tá escrito, né? Aqui no meu mapa. Tá escrito porque estava no céu no momento em que você nasceu. Tá escrito porque é a sua configuração astral. Tá escrito porque é impressionante, Amanda. As pessoas ficam falando, né, os mais céticos. A astrologia não é ciência. A astrologia é do campo da subjetividade, é invencionice. Eu nunca vi, e você tá vendo agora também no podcast, que a gente recebe os mais diversos convidados com experiências únicas e não tem ninguém que vem aqui que fala assim, eu não acredito, ou não tem nada a ver comigo o que você tá dizendo. É verdade. E se eu puder posso entregar um pouquinho dos bastidores? Pode, claro. E para vocês saberem como que é aqui nos bastidores, o Mantovani faz uma mapa astral, né? Eu faço uma pesquisa da pessoa, né? Sobre a vida da pessoa. A gente se junta, né? Isso. E conversa, né? De forma astrológica, também sobre a carreira, a vida pessoal, etc. E sempre casa. Sempre casa. Nunca teve, assim, um convidado que alguma informação da astrologia ou alguma informação, né, da vida pessoal, da carreira, enfim, não bateu. Sempre bate. Então, assim, é um exemplo do que você acabou de dizer. E é um exemplo também porque, às vezes, assuntos tabus, né? Eu acho que é importante também a nossa audiência saber que a gente aqui, quando recebe um convidado, a gente quer tratar o convidado da melhor maneira possível. Claro. Então, essa pesquisa que a Amanda faz, ela é muito generosa, porque a Amanda traz para mim, às vezes, coisas que eu não tenho acesso ou que eu não saberia por não estar tão por dentro da vida pessoal do convidado. Então, até os assuntos tabus, muitas vezes, estão ali colocados no mapa. Olha, isso aqui é um assunto difícil para a pessoa. Ó, isso aqui, de repente, é melhor a gente não perguntar ou não falar. Sim. Então, também me dá um cuidado para que na astrologia eu também não aborde algo que traga desconforto. Porque é diferente do consultório, né? Claro, No consultório, numa consulta de astrologia, eu posso ser e sou o mais honesto possível, mas num podcast, num programa, não dá, porque muita gente vendo e às vezes a pessoa quer se preservar. É isso mesmo, o momento bastidores, todo mundo gosta, né? É, muito bom, muito bom. E eu tenho uma pergunta para te fazer, Sim. Mantovani. A gente, nós seres humanos, temos o nosso mapa. E animais, situações, lugares. O Brasil tem um mapa astral de quando ele nasceu lá? Tudo que tem um início pode ter um mapa astral. Olha só. Então, seres humanos quando nascem, animaizinhos quando nascem. O ruim de animais é porque às vezes você adota, então você não sabe nem às vezes a procedência de onde nasceu o gatinho, o cachorro, o passarinho. E às vezes, mesmo quando a pessoa sabe onde nasceu, o dia não marca muito a hora, porque às vezes, por exemplo, cachorro nem sempre dá cria de uma vez, né? O parto às vezes levam horas. E como as pessoas não são tão ligadas nisso, acabam não tendo acesso, porque o que a gente precisa para fazer um mapa astral? A gente precisa do dia, mês e ano, hora exata e local. Então, quando a pessoa não sabe o horário que ela nasceu, ou sei lá, tá escrito na certidão, mas aí a mãe, o pai falavam ou falam que aquele horário não era o correto, você tem uma técnica que chama retificação horária, onde eu vou pedir para você fatos da sua vida. Fatos que mudaram o rumo da sua vida. Nascimento de filho, mudança de carreira, formação na faculdade, uma viagem para o exterior, uma morte significativa de alguém próximo, ou seja, coisas que vão me trazer fatos, né, que vão me trazer épocas. E aí, através dessa técnica, não é todo astrólogo que faz essa técnica, eu, por exemplo, não faço. A astrologia é muito ampla, né, Amanda? Então, é igual medicina. Quando a gente se forma, você vai buscando para que lado você quer ir. Então, eu, como sempre, fui muito ruim de matemática na escola e sou ainda. Então, essa parte mais de cálculo, mais racional da astrologia, eu não me interessei muito. Então, você pode descobrir um horário aproximado através disso. Perfeito. Mas é importante que a gente tenha dia, mês e ano. E aí, voltando à sua pergunta,
Então, tudo que eu inicio, por exemplo, você pode fazer o mapa astral de uma construção de uma casa, de uma sociedade que começa, da inauguração de uma empresa, de um bichinho, que mais? De diversas situações. De um podcast. De um podcast, nosso podcast, aquariano, inclusive. né? Não, nosso podcast é leonino. Leonino, é verdade. Aquariano é o site. O site aquariano. Horóscopo na Band, que é o nosso site. Aliás, a gente tem que falar mais dele aqui também. É verdade, né? band.com.br/horóscopo. Isso, que lá tem tudo, né? Tem várias matérias legais que a gente faz de astrologia. Tá virando um grande almanaque, né? Exato. Então, tudo a gente pode fazer. Um projeto, uma construção, uma sociedade. De repente, você vai fazer um livro. Você quer ver o céu no momento em que você vai prestar uma prova. Você quer ver o céu no momento em que você vai fazer um concurso público. Tudo isso você pode fazer o mapa astral daquele momento. Muito legal. Então, antes da gente entrar nas profundezas do mapa astral, quero fazer uma pergunta que a audiência já mandou aqui pra gente também, que é a diferença de mapa astral para revolução solar. Existe essa confusão que as pessoas fazem, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho antes da gente se aprofundar. Tá. Amanda, tem uma coisa interessante, ó. Quem quiser fazer o mapa astral, é só você procurar links na internet. Tem muitos sites sérios, que a gente não pode passar aqui, óbvio, né? Mas tem muitos sites sérios que você pode entrar, colocar os seus dados e ele vai calcular o seu mapa. Lógico, aí alguns sites vão cobrar para fazer interpretação, mas você pode fazer o seu mapa em diversos sites gratuitamente, tá? Hoje é simples. Antigamente nós fazíamos... Eu não cheguei a essa... Eu comecei a estudar astrologia em 2000, então já existia naquela época softwares e programas de internet, de computador, aliás, que calculavam um mapa. Mas antigamente as pessoas faziam à mão. Então você pegava as efemérides, então vou lá, ver o ano em que a Amanda nasceu. Naquele dia, naquele mês, naquela localidade, que planetas estavam no céu. E aí eu ia montando o gráfico. Hoje, os softwares, né, os computadores têm esses programas que... Em um segundo faz o seu calculam. mapa. E aí a diferença? Bom, mapa astral pode ser chamado de outras formas também. Carta natal, mapa astrológico, o meu horóscopo natal. Tudo isso é a mesma coisa, é do mesmo assunto que a gente está falando. Beleza. Que é o mapa do momento em que você nasceu, que não vai mudar e que vai seguir você até o momento em que você for embora desta encarnação. A revolução solar é uma técnica de previsão, que é o estudo do Sol passeando pelas 12 casas do seu mapa durante um ano. Então a revolução solar começa no dia do nosso aniversário e vai até a véspera do próximo aniversário. Então é uma técnica de previsão que a gente usa para falar do Sol e de toda essa relação dele com os outros planetas durante o ano que vai se iniciar, que seria o seu ano astrológico. Perfeito. Então vamos às profundezas do mapa astral? Vamos sim. O que você quer começar, Amanda? Bom, eu só vou aproveitar o momento aqui, o gancho, para passar o arroba de Band Entreter. Então, arroba Band Entreter, arroba horóscopo na Band, arroba André Mantovani com 2 N's e no final, para você mandar suas dúvidas sobre mapa astral, tudo sobre astrologia. A gente está sempre falando aqui no Mantovani Responde. Então, sempre deixa suas mensagens que a gente está aqui de olho. O que eu quero saber, Mantovani, né? A gente falou da mandala ali, do desenho do mapa astral, ele é cheio de elementos, né? Bom, se alguém aqui do... E de símbolos também, né? Símbolos, né? Então, quem tá ouvindo a gente já procurou um site para fazer o mapa astral, né? E deu de cara ali com um desenho cheio de elementos e símbolos. Eu acho que vale a pena a gente falar, né, das coisas que estão presentes ali, né? São os signos, são as casas, os planetas. O que tem, né, nesse desenho todo? Eu acho que a gente pode começar nesse sentido. Aí a gente tem que falar do papel do astrólogo, né? O que o astrólogo faz? Mais do que calcular e saber o que estava no céu naquele dia que você nasceu, ele vai saber interpretar o que esse céu tem a dizer. Então, a gente que estuda astrologia, a gente vai estudar
a representação simbólica de todos esses elementos. Então, você sabia, Amanda, que nós temos no nosso mapa astral todos os signos? Então, quando a pessoa fala assim, eu não gosto de determinado signo, peraí, vamos olhar no seu mapa e ver por que você não gosta desse signo? Porque ele pode estar regendo um assunto da sua vida que tenha problemas. Então, quando você vai se deparar com alguém daquele signo, você sente uma repulsa ou sente um desconforto, porque inevitavelmente aquele signo traz algo de dificultoso no seu mapa, de desafiador. Então, quem tem ranço de algum signo, pois é, tem que olhar para o seu mapa com um pouco mais de atenção. Olha, falam que astrólogo não deveria dizer qual signo gosta mais, gosta menos, que é igual narrador de futebol. Revelar o time, Revelar o time. Eu acho que é importante a gente falar, né? Então, por exemplo, vou dar outro exemplo do meu mapa. Meu ascendente é Libra, consequentemente, meu descendente é Áries. Eu tenho dificuldade com arianos. Eita! Aí, quando eu vou olhar no meu mapa, Áries é o signo que rege a minha casa de inimigos declarados. Então, quando eu olho para um ariano, inconscientemente, reconhece esse inimigo. Eu vou lembrar do meu mapa, ele é um inimigo declarado. Na verdade, às vezes nem é, mas é a energia que está ali. Então, o que o astrólogo vai fazer? O astrólogo vai ler esses sinais, esses símbolos. Então, por exemplo, dentro do nosso mapa, a gente tem todos os signos. Então, um astrólogo vai olhar lá e vai falar assim, bom, você tem o Sol em tal signo, você tem um ascendente em signo tal, e aí ele vai fazer uma leitura de todos aqueles outros signos e todos os outros planetas. Lembra, a gente tem Marte, Vênus, Mercúrio, Plutão, Netuno e tem o Sol e a Lua. E mais do que isso, Amanda, vai falar do relacionamento de tudo isso. Porque tem pontos de tensão, tem pontos de sorte, tem pontos também que são luminosos no nosso mapa, né? O mapa não é um lugar só de problemas e planetas se relacionando mal. Pensa assim, uma vilinha onde tem vários moradores, e aí tem aquele morador que é fofoqueiro, tem um morador que é bacana, tem um morador que vai lá, briga com outro, tem um morador que é mais amigo. Então, o nosso mapa é essa vilinha. Então, o astrólogo vai olhar para isso e vai falar assim, epa, olha, Amanda, aqui, tô vendo que o seu Marte tem uma comunicação ruim com, de repente, Vênus. Tô vendo que tem aqui um aspecto difícil, porque eles vão formando aspectos. Então tem quadratura, tem sextil, tem oposição, tem trígono, tem várias coisas que vão acontecendo ali dentro do mapa. Que são aquelas linhas que a gente vê? Isso. Então, por exemplo, linhas azuis, que também vai depender do programa do computador que vai usar, essas cores podem mudar. Mas é mais ou menos isso. Sempre as linhas azuis e verdes são pontos interessantes no mapa. De sorte, de facilidade, de caminhos abertos. E os pontos em vermelho, aquelas linhas em vermelho, elas são pontos de tensão. Ah, meu mapa tem muita linha vermelha. Então significa que meu destino é ruim. Pelo contrário. Já vi mapas de pessoas interessantíssimas, bem-sucedidas, famosas ou não, mas bem-sucedidas, com muitas tensões no mapa. Como já vi também mapas de pessoas que quase não têm conflitos, tem mais linhas azuis, linhas verdes, de pessoas que tiveram uma vida meio sem graça. Então, não dá para julgar olhando de cara. Você precisa interpretar aquilo e entender onde o seu livre-arbítrio vai beneficiar ou não aquela relação de planetas, signos e também de elementos. A gente não pode esquecer. Nosso mapa é formado por 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Perfeito. Bom, né? Os signos são agrupados, né? Sim. Nesses elementos. A gente tem os signos de fogo, que seria Áries, Leão e Sagitário. Depois a gente tem os signos de terra, que é Touro, Virgem e Capricórnio. Depois os signos de ar, a gente fala de Gêmeos, Libra e Aquário. E os signos de água, que é Câncer, Escorpião
e peixes. Entendi. E quais são, assim, eu sei que tem muito assunto sobre isso, mas um pouquinho das características de cada um dos elementos. Tá. Acho que é legal a gente falar. É legal. E você sabe que quando a gente faz nosso mapa, tem uma técnica que a gente usa de contagem de elementos e planetas que diz qual é a nuance do seu mapa, qual é o elemento predominante. Porque, por exemplo, você é Câncer com ascendente em Escorpião. Sim. Água com água. Mas isso não significa que seu mapa seja totalmente água. Só o estudo aprofundado que um astrólogo faz para entender qual é a nuance do seu mapa. Então, por exemplo, eu sou Virgem com ascendente em Libra, terra e ar. Mas quando eu faço essa técnica de contagem, o elemento que domina a minha vida e o meu mapa é o elemento ar, não Legal. é terra, né? Então, claro, nosso signo solar vai sempre determinar muito sobre a gente. Então, claro que o elemento água no mapa da Amanda vai fazer bastante sentido, no meu o elemento terra porque é virgem. Então, assim, fogo. Se der elemento fogo ou se você se identifica com algo do elemento fogo. São pessoas mais motivadas, são pessoas mais impulsivas, mais rápidas, mais que gostam de viver a vida com intensidade. Aí você vai para a terra, são pessoas que gostam mais de realizações, de estabilidade, que têm dificuldade de mudança, que são mais inflexíveis, que são mais duras, mais práticas e objetivas. Depois, no elemento ar, a gente tem as pessoas mais aéreas, mais distraídas, mais inteligentes, com mais boas ideias. Com mais facilidade em ter ideia. Sim. Mas Criativas. E tem dificuldade para realizar também. Porque uma pessoa que é muito elemento ar, é difícil dela ficar aqui. Sim, fica voando. Voando, né? Isso. São pessoas mais frias também. São pessoas um pouco mais distantes dos sentimentos. E são pessoas muito curiosas. Legal. Né? E aí sobra o elemento água, que são as pessoas mais profundas, mais sensíveis, afetivas, amorosas, que o sentir para elas é o grande barato, né? Então, se a gente pudesse pensar assim, água eu sinto, ar eu penso, terra eu realizo e o fogo eu motivo. Então, dá pra gente pensar a diferença desses elementos aí no nosso mapa. Muito legal. Bom, a gente falou um pouquinho dos signos, mas, né, além dos signos que estão presentes no nosso mapa, a gente também tem os planetas, né, os luminares que a gente fala, né? Isso, os luminares. Porque luminares. a astrologia, então, isso também a gente reforça bastante, porque quando a gente fala, Sol e Lua, planeta, aí vem os astrônomos e aí acham um prato cheio para falar mal da astrologia. Olha, astrólogo é tudo burro, não sabe nem a diferença de um planeta e de um luminar. Só que o que a astronomia esquece? Que o astrólogo trabalha com símbolo. Então, simbolicamente, podemos olhar para o Sol e para a Lua como um planeta. Simbolicamente, dentro dessa configuração do mapa astral. Mas é óbvio que a gente sabe que são os luminares. Sim. Então, a gente diferencia já para não criar esse equívoco. Então, a gente tem os dois luminares, que é o Sol e a Lua, e a gente tem todos os outros planetas. Lua, Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Perfeito. Mas eu queria só falar uma coisa antes, Amanda. Antes da gente sair do assunto dos signos. O nosso signo solar é o ponto mais luminoso do mapa. Tá. Então, pensa assim, onde eu tenho o Sol, é onde está o meu signo, onde está a minha essência, onde está alojado o meu herói interior. Então, por exemplo, uma pessoa que nasce no signo de Sagitário, independente do ascendente, independente de todo o resto do mapa, o Sol dela está em Sagitário. Esse herói interior da pessoa será sagitariano. Ele terá que enfrentar a vida de maneira sagitariana. Significa que a pessoa nasça com todas as características daquele signo prontas dentro dela? Não. Então, o Sol fala da nossa nobreza, da nossa luminosidade. Ao longo da vida, esta pessoa irá
se desenvolver dentro de características sagitarianas. Por isso que muitas pessoas falam assim, nossa, André, você fala lá do signo de Aquário? Eu sou do signo de Aquário, mas eu não tenho nada a ver com esse signo. Na verdade, não é que não tem nada a ver. Essa pessoa precisa aprender a se desenvolver. A chegar lá. A chegar lá, porque o Sol é isso, é o chegar lá. É como eu tenho que chegar lá. Então, Amandinha, você tem que se desenvolver de maneira canceriana. Não fuja disso. Pode deixar. É uma missão, né? É uma missão. É a proposta. E eu acho que, indo para esse assunto, né, de planetas e luminares, né, eu acho que é legal a gente falar dessa trinca que a gente, numa mesa de bar, sempre pergunta. É o Sol, o Ascendente e a Lua, né? Uhum. Então, falando do Sol e da Lua, o Mantovani já explicou um pouco do que é, né, o Sol. E a gente pode explicar o que é a Lua e o Ascendente pra gente matar essa trinca. E depois a gente se aprofunda nos outros. Tá bom. Sol, essência, meu herói interior, minha consciência, como eu preciso passar pela vida, o que eu preciso desenvolver, qual é a clareza que tem que ficar dentro de mim, meu potencial, minhas características, tudo isso é o Sol. O signo lunar, ou a nossa lua, como popularmente a gente fala, é como eu memorizo e muitas vezes como eu sinto as coisas sem pensar. É aquele sentimento quase impulsivo, instintivo. Então, quando eu falo que eu tenho a lua em Áries, sem dúvida alguma, eu sou uma pessoa impulsiva. Quando eu falo que eu tenho a lua em Libra, eu sou uma pessoa que sou mais diplomático, evito briga. Se eu tenho a lua em Virgem, eu vou tender a racionalizar aquilo que eu estou sentindo. Isso é uma visão muito minha, particular, de anos no consultório. Eu acredito muito que a Lua tem a ver com o nosso signo de vidas passadas. Então, eu acho que fala muito de padrões que a gente traz. Eu percebo muito, assim, que as pessoas vão muito pro lado negro do signo, né? Pode pegar, assim, uma Lua em Aquário, como eu. Pega o que é ruim de Aquário. Uma pessoa que tem a Lua em Virgem, pega o que é ruim de Virgem. Então, você pode pegar, por exemplo, uma pessoa com Sol em Câncer e outra pessoa com Lua em Câncer. A que tem Lua em Câncer, ela vai expressar com muito mais facilidade as características negativas do signo. Então, eu acho que a Lua é um lugar meio perigoso muitas vezes, porque é a memória, é o lugar conhecido, é quando eu ajo sem pensar, e que muitas vezes pode me prejudicar. Agora, também é como eu filtro a minha relação com a mãe. O Sol é a minha relação com o pai. E a Lua fala da relação com a mãe. Eu também vejo, mas isso também é muito particular, Saturno no lugar do pai muitas vezes. Mas na literatura da astrologia você encontra muito mais o Sol, né? Os grandes astrólogos vão falar que o Sol é o pai e a Lua é a mãe. Veja bem, não é o pai nem a mãe físicos. Sim. É como eu filtro, é como eu olho, são as minhas impressões, como é que eu me desenvolvo com aquele pai e com aquela mãe. Muito legal. Essa informação é nova pra mim. Nova pra você? Não Pois sabia. é. E aí você pega, por exemplo, o ascendente. O ascendente é fundamental na nossa vida. Primeiro eu quero desmistificar que nós não mudamos de signo pro ascendente depois dos 30 anos. Gente, pelo amor de Deus. Vamos fazer um outdoor. Sim. Sempre que a gente puder falar disso aqui no podcast, eu acho bacana. Porque é uma crendice que você nunca vai deixar de ser o seu signo. Você nunca vai deixar de ser aquele sol. O que acontece é que aos 27, 28 anos de idade, a gente passa por uma grande crise astrológica, um fenômeno astrológico, que nos dá mais consciência de quem a gente é. Então a gente passa a ter mais consciência de recursos que estão à nossa disposição. E as características do signo ascendente também faz parte dessas ferramentas. Então, o que é o ascendente na nossa vida? Primeiro é como eu me mostro para o mundo. Sabe quando você olha uma pessoa na rua, você vê uma roupa, você gosta ou não gosta? Mas a roupa não diz quem é a pessoa. A roupa fala sobre a pessoa, mas não diz quem é a pessoa. O ascendente é a mesma coisa. E tem uma questão que eu gosto de frisar sempre, Amanda. O nosso mapa, então assim, o Sol é a marca, o modelo de um carro.
Tá. Acho que eu já te expliquei isso fora do ar, né? Não. Não? Não. Achei que já tivesse explicado. Não. É que eu uso tanto essa metáfora, já nem sei mais pra quem eu falei ou não. Então a gente vai aprender junto aqui. Vamos lá. Então, assim, o Sol é a marca e o modelo do carro que você escolheu. Tá. O ascendente é o combustível desse carro. É a maneira como ele vai se locomover. Então, vamos supor que o seu carro é canceriano. Seu signo é câncer. Então, o seu carro é canceriano. O ascendente é o combustível que faz todo o funcionamento desse carro. Então, por isso que um câncer com ascendente em escorpião vai ser diferente de um canceriano com ascendente em Áries. Tudo vai levando a uma individualização. Então, quando eu falo da astrologia de entretenimento, eu falo do signo solar e coloco todo mundo no mesmo balaio. Né? Sim. Mas quando eu tô falando de astrologia, dessa astrologia de autoconhecimento profunda, eu tenho que buscar o contrário, a individualização daquela pessoa. Então, eu vou olhar o ascendente, eu vou olhar o elemento predominante no seu mapa, vou olhar que casa que está o seu Sol e os outros planetas. Então, o ascendente é como eu me mostro para o mundo, mas também fala um pouco do funcionamento que eu tenho na vida e que ajuda o meu Sol a se desenvolver. Quando a gente descobre isso, fica tudo mais fácil. Porque você fala, não, eu sou um mix de tudo isso mesmo. Né? Eu sou um mix dessa junção, dessa conversa planetária, dessa conversa entre os signos. E aí é muito bacana, porque quando eu passo a ter conhecimento de quem eu sou, eu passo a aproveitar melhor, inclusive, o meu potencial. Perfeito. E pergunta, se tem ascendente, tem descendente? Tem descendente também. Até usei o meu exemplo agora há pouco, né? O ascendente significa o nosso corpo físico, a nossa casa 1, o eu. Né? Então, além dos signos, o mapa astral tem essa divisão de 12 casas. Essas 12 casas falam de 12 setores da nossa vida. Então, a casa 1 é o meu ascendente e como eu lido com o meu eu, como eu lido com o meu corpo, a minha vontade, o que eu preciso criar para mim e por mim. O descendente está lá no lado oposto do mapa, é a casa 7, o outro, os inimigos declarados, como eu me relaciono, como os outros se relacionam comigo. Então, são casas angulares, tanto que a gente tem o meio do céu, fundo do céu, ascendente e descendente. São 4 pontos do mapa em que a gente fala de casas angulares, que também tem uma influência super forte na nossa vida. Ah, então, assim, essa cruz, né? Essa cruz aí do mapa, ela é muito importante. Ela é muito importante, que tem que ser levada em conta. Então, quando a gente fala, por exemplo, de meio do céu, casa 10, é onde eu tenho que chegar, é o ponto mais alto do mapa. Pensa, é o meio do céu, tá ali naquele lugar alto, bonito. É como eu vou buscar minhas metas, é o que eu tenho que realizar, são os meus sonhos mais altos, a minha ambição, o prestígio, a minha popularidade. E o fundo do céu é o contrário, que é a casa 4, minha origem, de onde eu nasci, quem foram as pessoas que participaram do meu nascimento, minha família, minha origem mesmo, né? A minha ancestralidade. Tudo está na casa 4, como está também as profundezas do ser. Então, casa 10 é o mundo aqui fora, casa 4 é o mundo aqui dentro. Que não por acaso, né? Casa 4, naturalmente regido pelo signo de Câncer, não é à toa que os cancerianos são totalmente família, mais fechados, mais reservados, porque tem a ver com a natureza da casa 4. Perfeito. Bom, vamos aos planetas, Vamos. Mantovani. A gente tem muitos planetas, né, que estão ali em configuração no nosso mapa. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre cada um deles, né, ou sobre ou os que você julga mais relevantes. Aliás, todos têm a sua importância, né? Sim. E eu acho que isso ajuda muito também a gente ir desmistificando que a astrologia, embora não seja ciência, é uma arte. Uhum. É uma arte que conversa com a psicologia, que conversa com a astronomia, que conversa com a filosofia, que conversa com a arte. Se eu quiser analisar uma obra de arte através da astrologia, eu consigo. Se eu quiser olhar para a astrologia através da filosofia, eu consigo. Então ela é uma arte, um saber
que faz parte da ancestralidade da humanidade. E você sabe que a astrologia, ela era parte da astronomia. Acho que agora é importante a gente falar sobre isso. Por que que a astrologia hoje não é considerada arte? Ciência. Porque quando teve iluminismo, predominância da Igreja Católica, do cristianismo, isso aqui é muito conhecimento para o povo. Vamos falar que é coisa do demônio. Sim. Lá em 1700, né? Iluminismo, né? Isso. Esconde isso. Tanto que a gente sabe que nas grandes bibliotecas guardadas pela Igreja Católica existem tratados misteriosíssimos, valiosíssimos de coisas referentes à astrologia, alquimia e tantos outros assuntos. Que, óbvio, tá tudo lá guardado e a gente nunca vai ter acesso. Mas, então a astrologia, ela era parte da astronomia. E a astronomia nasce da astrologia. Porque na antiguidade, era observando o céu que o homem primitivo sabia que lugar que ele tinha que ir, qual era o momento que ele tinha que mudar daquele lugar, onde tinha mais água, onde tinha mais comida. Então, a astrologia é um saber de mais de 6.000 anos. Muito tempo. É muito tempo. Então, com o avanço da religião, do iluminismo, que não aceitava nada menos do que a ciência pudesse explicar, do que fosse a razão, o centro de tudo, a gente perdeu esse status e ficamos no status da arte, que para mim também tá muito bonito, porque muito a gente legal. adora arte. Porque a gente adora arte, desse saber. Mas, então, é importante que a gente tenha o conhecimento e fale cada vez mais disso, para que as pessoas entendam. A astrologia não tem nada a ver com religião, com crença. A astrologia é um estudo. Você vai pegar a astrologia... É outra pergunta que as pessoas me fazem. Mas todo mundo pode ser astrólogo? Sim. Todo mundo pode ser astrólogo. Assim como todo mundo pode ser médico, engenheiro... jornalista, advogado. O que a gente precisa entender você tem aptidão para isso? Né? O que muda... É isso, eu posso fazer uma faculdade de medicina, mas eu jamais faria, porque não tem nada a ver comigo. Sim. Então eu acho que a astrologia é um saber que está aí para ajudar a humanidade a evoluir. E ela está presente desde que o mundo é mundo, desde que o homem passa a querer se comunicar com o mistério, com o desconhecido. Então, a gente tem que entender que a astrologia não é religião. E não tem a ver com espiritismo, espiritualidade, nada disso. É um saber. Perfeito. Tá? Vamos falar dos planetinhas? Vamos. Mas vamos chamar a nossa audiência um pouquinho? Sim, a nossa audiência pode falar com a gente, mandar mensagem, sugestão, um beijo, um abraço, por que não? Sempre pelo @bandentreter, @horóscopo na Band e @André Mantovani com 2 N's e no final. Você pode ver a gente pelo YouTube de Band Entreter, no Band Play e escutar no carro, lavando louça, fazendo uma academia. Eu adoro ouvir podcast lavando louça. Eu também. É muito legal, né? Eu me sinto com alguém assim, sabe, papeando, eu acho uma delícia. Então vai lá no seu tocador de áudio favorito e bota a gente pra falar ali com você um pouquinho. E aprender, né, com astrologia. E aprender também com as histórias dos convidados que vêm aqui, né, Amanda? É isso mesmo. Que é tão rico sempre. Eu adoro quando vêm as pessoas conversar com a gente, porque eu sempre acho que a biografia do outro pode me trazer um olhar diferenciado sobre alguma coisa. Com certeza. Vamos falar dos planetinhas. Então a gente falou do Sol, que é o nosso eu verdadeiro, o nosso herói, a nossa identidade. A Lua vai falar do nosso emocional e vai falar muito das lembranças de vidas passadas e da memória. Então esses são os 2 luminares. Aí a gente começa a falar dos planetas, né, de verdade, assim como a astronomia gosta de chamar. Marte é o planeta guerreiro. Uma forma também das pessoas aprenderem astrologia, que é muito bacana, Amanda, é lendo mitologia. Ah, é? Então, quando você pega, por exemplo, Marte, a gente está falando do deus da guerra. Então, você vai entender muito da natureza desse planeta. Né? Então, uma dica também, para quem gosta de mitologia e de astrologia, dá para fazer essa associação. Vênus, né? Vênus, verdade. Vênus é o planeta do amor. É o amante do zodíaco. E tudo aquilo que eu dou valor, seja material, afetivo ou espiritual, eu tô falando de Vênus.
Mercúrio, o comunicador. O que a gente está fazendo aqui hoje é colocar o nosso Mercúrio para funcionar. Então a gente pega o nosso Mercúrio e vem aqui fazer o podcast. Tudo que a gente comunica, tudo que a gente pensa, tudo que a gente troca, tudo que a gente fala, escreve, isso é Mercúrio. A maneira como eu penso, a maneira como eu me comunico. Depois Júpiter é o grande benéfico. Ele é o rei do Olimpo, né? Tá ligado a Zeus. Então com Júpiter ninguém pode, porque ele é o maior. E é o que dá as nossas bênçãos no zodíaco. Então onde a gente tem Júpiter, a gente está falando de um lugar que é abençoado, que é sagrado para nós. E um lugar onde a gente pode receber ajuda. Um setor da vida que a gente pode receber ajuda. Saturno, ao contrário de Júpiter, é o ceifador, o desafiador. Então a gente até fala, né, na astrologia antiga, Júpiter é conhecido como o grande benéfico, Saturno como o grande maléfico. Tanto que antes de descobrirem Plutão, Urano, Saturno estava ligado a todas essas questões mais difíceis, de morte, as pestes, as limitações, a pobreza, mas ele é um planeta também muito estruturador. A gente precisa de Saturno para entender o que é disciplina, o que é a lei. E uma coisa interessante é que onde a gente tem Saturno no mapa pode falar muito dos nossos karmas, da que a gente tem como grande desafio. Eu sempre acho que onde a gente tem Saturno é o nó do nosso mapa. Você falou até em um outro episódio, no episódio da Aretusa Love, né? Que o Saturno, ele poda os nossos prazeres, né? Isso, ele é o ceifador. Ele é aquele que vai castrar, é aquele que vai dizer, não, você não pode isso. Porque, assim, enquanto Júpiter vem e fala, não, você pode tudo, coma muito, beba muito, gaste tudo, Saturno fala, não, se você comer muito, você vai engordar, você vai criar um distúrbio. Se você gastar muito, você vai ficar pobre, sem dinheiro. Se você, sei lá, não tiver responsabilidade, você não vai criar estrutura para sua vida. Então, ele é o grande maléfico, mas ele também é aquele pai que nos dá o limite. Sim, e é importante, que né? É importante também. É que tudo vai depender. Se esse Saturno tá bem aspectado, se esse Saturno tá mal aspectado, que casa que ele tá, que planetas que estão ali conversando com eles, como também Júpiter pode ser super mal aspectado no mapa e não trazer nenhum tipo de sorte e trazer bloqueios para nossa vida. Entendi. Vamos falar de Urano? Vamos. Então Urano é o libertador, é o regente de Aquário. Então, as grandes mudanças, a inovação, o diferente, a rebeldia, é tudo... Por exemplo, você vê uma pessoa que tem dificuldade em mudar, ela pode ter um Urano super mal aspectado no mapa dela. Ou uma pessoa que adora mudar, que gosta de inovação, que gosta de tecnologia, que é aquela pessoa que só funciona na base do imprevisível. E isso é Urano no mapa da pessoa, né? E aí a gente tem Netuno também, que é o sonhador, regente de peixes. Netuno é o mar, né? Falando de mitologia, né? Netuno é o mar. O mar, o rei dos mares, inclusive. Sim. Netuno é esse planeta que a gente, né? Hércules, né? Que a gente, o pai do Hércules é o Netuno, né? No desenho. Mas sabe, Amanda, Netuno, ele é o planeta que nos ajuda a sonhar, mas é o planeta que nos engana. É ele que nos leva aos enganos. Porque sempre que a gente tem uma névoa, sempre que a gente fala assim, nossa, eu achava que aquela pessoa era tão bacana, que aquele emprego ia ser tão legal, isso é Netuno, é a energia de Netuno, a névoa. Então ele é um planeta que a gente precisa prestar atenção no nosso mapa. Geralmente a gente não consegue lidar de uma forma tão racional com os assuntos que ele estiver regendo ali. Entendi. A gente falou de signos, a gente falou de planeta. E eu acho que agora, né, que nossa audiência tem essas informações Falta um planeta. Faltou um? Faltou desculpa. Imagina! Plutão. Plutão. O mais longe, o quase invisível. Por isso que eu esqueci dele. Tá vendo? Plutão é o guardião dos segredos, regente de Escorpião. É também o que governa o submundo, o mundo dos mortos. E é ele que vai ser o responsável pelas grandes transformações da vida. Toda vez que você morre e renasce, você está vivendo uma lição de Plutão.
Toda vez que algo termina na sua vida, toda vez que você vive um momento de falar, eu atravessei os infernos, isso é o que Plutão nos propõe. Ele quer que a gente renasça. E pra gente renascer, a gente tem que morrer também. Que legal, Legal, bonito, né? né? Bonito, ótimo. Sabe, todos os planetas, todos os signos têm aprendizados para nos dar. Entendi. E aí, o que eu ia te perguntar é o seguinte, né? Bom, a gente tem nosso signo solar, a gente tem o nosso signo ascendente, o signo lunar, e a gente fala assim, meu Mercúrio está em signo X, né? O meu, por exemplo, o Mercúrio está em Gêmeos, Júpiter está em tal lugar. E significa que o signo vai dar o tom desse planeta, é isso? Na verdade, vamos entender assim, o signo é uma casa, é uma casa, literalmente. Pensa na vilinha dos 12 signos. Sim. E aí você tem os participantes dessas casas que são os planetas ou os luminares. Eles regem determinados signos. Então, por exemplo, um Mercúrio em Gêmeos está super em casa, porque ele é regente de Gêmeos. Mas quando você pega um Mercúrio e coloca ele em Capricórnio, vai ser um Mercúrio com mais dificuldade. Então, a pessoa que não vai se expressar tão bem? Ela vai ter dificuldade para se expressar, ela vai ter uma comunicação mais dura, ela não vai ter tanta maleabilidade, porque Gêmeos vai estar numa casa desconfortável para ele. Agora, além da casa, tem o movimento e a conversa que ele faz com outros planetas. Pode ser que ele esteja sozinho dentro dessa casa, como pode ser que ele tenha lá Vênus, Marte, Plutão, e, de repente, um momento de conversa tensa. Então, é como esse Mercúrio está lá que vai dizer como ele vai se desenvolver. Agora, óbvio que a casa dá o tom. Entendi. Pensa assim, o signo é o cenário e os planetas são os atores. E vão fazendo o que eles quiserem ali, o né? script, o que está no roteiro. Né? Então, um Mercúrio está bem aspectado com Vênus, e está fazendo um trígono em Capricórnio. Então, ele tem uma boa relação com Vênus dentro do signo de Capricórnio. Eu gosto das metáforas do Mantovani, gente. Eu aprendo aqui assim, Porque dá para aprender mais fácil, Sim. né? Mas isso é a prática de ensinar bastante astrologia e falar bastante sobre ela, porque é óbvio, num podcast como o nosso, em que a gente quer falar para o maior número de gente possível, eu não posso chegar aqui com astrologuês e falar só de coisas técnicas. Fica chato até pra gente que é astrólogo, Sim. viu, Amanda? Então, pra quem não é astrólogo, fica mais chato ainda. Casa, carro, tudo vale tudo aqui pra vale, gente claro. aprender. Então, vamos às casas? Vamos às casas, Amanda. Então, a gente tem 12 casas, Uhum. isso independente dos signos que estiverem lá. As casas são cenários que vão regendo aspectos da nossa vida. Então, a gente tem casa 1, que é a nossa personalidade, nossa imagem, nossa autoimagem. A gente tem a casa 2, que é como eu ganho meu dinheiro, como é que eu gero a minha segurança material, como é que eu lido com as minhas finanças, são os meus valores. Casa 3, comunicação, vida social. E fala muito da relação com irmãos, vizinhos, comunicação mais básica. E até a gente fala que é daquele momento da educação da infância, do primário, né, do fundamental 1 e 2. Depois a gente tem a casa 4, que fala dos laços familiares, da afetividade, mas também do mundo interior, das nossas origens, daquilo que eu estabeleço como um vínculo, tá ali na casa 4, que é o fundo do céu. Que você falou que é regido por câncer, que né? é regido por câncer. Casa 5, nossa autoestima. A nossa casa onde muitas vezes a gente vai encontrar situações de sorte, de jogos, e também os filhos estão na casa 5, né? Quando a gente, por exemplo, vê uma casa 5 povoada de planetas, e dependendo do signo que tiver ali, pode ser um compromisso forte com a maternidade ou com a paternidade. Que legal. Né? Casa 6 é a casa do trabalho, do cotidiano, dessa vida cheia de regras. Virgem tá ali, né? Não é à toa. É a casa também da saúde. Então é muito assim do nosso cotidiano. Nossa saúde, animais de estimação também caem na casa 6. Casa 7 depois tem as relações, as parcerias, os casamentos, tudo que é relação mais séria. Porque a casa 5 vai reger as paqueras, os crushes. Adoro. Casa 7 vai reger as parcerias e o casamento.
né? As parcerias mais longevas, mais sérias. E os inimigos declarados, lembra? Sim. Que é a casa do descendente. Casa 8 é a transformação. É uma casa de crise, aquelas crises para que haja renascimento. E é a casa da sexualidade também, como é que eu lido com a minha sexualidade, com o meu erotismo e com o dinheiro do outro. Tanto que quando a gente vai ler o mapa de alguém, e a pessoa chega e fala assim, eu tô com um problema no banco, numa instituição financeira. Bancos e instituições financeiras estão muito ligados à casa 8, é o dinheiro do outro. Perfeito. Tá? Casa 9, nossas viagens, que é uma casa regida por Sagitário. Fala também tanto das viagens, principalmente das viagens longas, mas do contato com o estrangeiro, novas culturas, estudo superior. Então lembra, casa 3, ensino básico, casa 9, mestrado, doutorado, graduação, tudo que for superior. E a nossa fé, nossa religiosidade está ali na casa 9. Casa 10, as grandes metas, o meio do céu, o status social, o privilégio, o prestígio, as ambições. Casa 11, que é regida por Aquário, os nossos ideais, as nossas amizades, os círculos pelos quais a gente pertence, o futuro, como é que a gente olha para o futuro. E a casa 12, fechando, né, essa viagem pelas casas zodiacais, é a casa dos amores impossíveis, é a casa da intuição, do inconsciente e do destino também. Muito bonito. Muito bom, né? Sim. Você vê, quando a gente fala de mapa astral, a gente está falando de muitos aspectos da vida de uma pessoa. Sim. É como eu lido com tudo isso e como tudo isso está configurado na minha vida. E aí, Mantovani, pra gente, né, a gente tá chegando aí na reta final do nosso episódio, pra gente amarrar assim, então a gente tá ali na mandala, tá ali no desenho do nosso mapa astral, a gente vai ver, então, os signos, os planetas, os luminares, Sol e Lua, a gente vai ver as casas, e aí só pra ficar claro pra quem tá ouvindo pra gente, Mantovani, vamos dizer que eu sou uma pessoa que eu tô passando por perrengue no trabalho, tô passando assim por uma situação que eu não tô conseguindo achar emprego, eu posso olhar pro meu mapa e ver ali a casa que fala sobre trabalho e ver o que tá acontecendo ali pra ver quais são os desafios? É isso mesmo. A astrologia é exatamente para este fim. A astrologia não está preocupada com as previsões. Quem está preocupado com as previsões é o ser humano. A arte da astrologia fala justamente que a maior preocupação são duas: a individualidade do ser, e ele conhecer essa individualidade em profundidade, e que você saia transformado da sua experiência de viver. Então, como você sai dessa experiência? Como é que você chegou e como é que você vai sair dela? Isso que é o mais importante para a astrologia. Perfeito. E bom, já que o papo é astrologia, e quem quiser se aprofundar mais nele, vou mostrar aqui para vocês o livro do Mantovani, que é Os Astros Guiam Seu Destino, Astrologia Prática para Descobrir o Propósito da Sua Vida, publicado pela editora Pensamento. Eu particularmente adoro. Esse é o meu que eu trouxe aqui tá até hoje. Autografado, tá autografado, né? Agora. O Mantovani autografou para mim, porque eu amo, gente. Ai, acho tão chique livro autografado. Mas o Mantovani, assim, muito do conteúdo, aliás, o conteúdo que a gente apresentou aqui hoje saiu daqui, né? Exato. Conta um pouquinho pra gente, Mantovani, do livro. Esse livro de astrologia foi meu primeiro livro de astrologia e eu sempre quis fazer um livro que pudesse ser fácil para as pessoas lerem. Então, eu faço um livro de astrologia que pode ser para astrólogo, por que não? Mas é para quem curte astrologia, independente de ser astrólogo ou não. E é uma forma de você entender o seu mapa. Então, o livro é feito de tabelas, é feito de interpretações, para você pegar o seu mapa e poder enxergar quem é você, como você pode se relacionar com todos esses assuntos da sua vida. Então, é um livro que está fazendo muito sucesso, eu agradeço muito a editora Pensamento. Foi um projeto de alguns anos, viu, Amanda? Não foi simples escrever, porque você sabe, a gente fala de todos os planetas, todos os signos, dessa relação toda que acontece no céu, com todos esses elementos. Então, é um livro para a gente se tornar uma pessoa melhor. Muito legal. Através da astrologia, né? Eu adoro. Mantovani, você tá com tarô aí, né? Tô.
E se a gente tirasse uma cartinha, só pra gente... Tipo carta da semana, quando eu Tipo faço? carta da semana, assim, a gente pensa numa pergunta. Agora, né, que a gente tá refletindo muito sobre nós mesmos, né? A gente falou de mapa astral, que é autoconhecimento. Vamos emanar essa energia boa pro tarô? Então a gente vai agora, tô aqui com o tarô, quem tá ouvindo vai imaginar e quem tá assistindo a gente vai ver. Tô aqui com o tarô. E aí, a gente vai mentalizar uma pergunta. Tá bom. E vamos criar essa conexão, vamos criar essa egrégora de energia boa, de pensamentos positivos e trazer uma dúvida. Pode ser uma dúvida com relação a você mesmo, pode ser uma dúvida com relação a alguém, pode ser uma pergunta bem objetiva. E aí eu vou aqui tirar uma carta e trazer uma resposta. Carta da temperança, carta boa. Essa é uma carta que fala primeiro que o que você deseja vai acontecer, mas deixa as coisas fluírem, não queira ter o controle. Ao mesmo tempo é uma carta que fala, é o momento de você ficar em paz, confiar no fluxo da vida, na positividade da vida, porque é através disso que você vai chegar onde você quer. Uma carta que traz boas influências de amigos e pede para que a gente, Amanda, acho que é um conselho bem sábio do tarô, que a gente purifique os nossos corações de mágoas, ressentimentos, de sentimentos menos nobres, e deixar o nosso espaço livre e aberto para coisas boas. Diz que sim, nós vamos alcançar o que a gente quer, mas deixa fluir e não tenha pressa. Perfeito. Ai, Bom, gente, né? Muita energia boa aqui no podcast do Horóscopo na Band hoje. Adorei o nosso papo hoje, falar um pouquinho mais de astrologia. E se você gosta de astrologia, compartilhe os nossos conteúdos, você que nos Sim. ouve, que nos assiste. Manda o Horóscopo na Band aí pros seus amigos, pros seus familiares. De repente você quer explicar para as pessoas o que é astrologia, o que é mapa astral e não sabe, agora você já tem aqui podcast para convencer. O conteúdo prontinho. Prontinho. Exato, no @BandEntreter, @horóscopo na Band, @André Mantovani com 2 N's e no final. Estamos no YouTube, estamos no Band Play e estamos também no seu tocador de áudio favorito. Amanda, adorei o nosso papo de hoje. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Semana que vem tem mais. Muito mais. E a semana que vem tem convidado especial, né? Yes. Não vou dizer quem, porque eu não sei te dar spoiler. Não, você, imagina, você é a que menos dá... Eu nunca vi você dar um spoiler, Amanda. Tá explicado o seu ascendente em escorpião. Guardando aqui, ó. Guardando tudo às 7 chaves. Mas quero agradecer demais o seu carinho, sua audiência. Semana que vem tem mais podcast Horóscopo na Band aqui pra você, bem especial.